Ó, a aula está sendo gravada a partir de agora, tá bom? E aí, vocês, por favor, vão lá no bate-papo, lá no chat, me manda o nome completo de vocês para valer como chamada, tá? Já pode ir mandando. Aí, ao longo da aula, eu vou lembrando vocês de fazerem isso, tá bom? Isso, vai me mandando aí o seu nome. Bom, o Renato bem se lembrou, amanhã é o nosso primeiro desafio, né, de história. Com vocês eu não tinha aplicado nenhum ainda, tá? Oi? Vai ser o nosso primeiro desafio. E aí, eu fiz o seguinte, né? Eu tinha dito para vocês no primeiro momento que seria toda a apostila 1. Só que eu resolvi facilitar a vida de vocês, tá? Por que eu resolvi facilitar? Porque antes de entrar de isolamento, dessa quarentena, nós já fizemos a nossa prova mensal. Lembra disso? E aí, essa prova mensal, a gente já fez em grande parte do conteúdo. Então, o desafio de amanhã, se vocês forem olhar lá no SAS Conecta, tá lá que a matéria que será cobrada no desafio de amanhã serão os capítulos 4 e 5 apenas, e não a apostila inteira, ok? Certo? Então, somente capítulos 4 e 5 da apostila 1. Tudo bem? Combinados? E aí, lá no SAS Conecta, também tem as orientações para a realização do desafio. O que vocês vão ter que fazer, né? Então, quando der 8 horas da manhã, eu sei que todos estarão em aula, tá? Mas eu já vou disponibilizar o link do Google Forms para vocês realizarem a atividade, tá? Então, abro 8 horas da manhã a possibilidade de enviar respostas e vou encerrar às 20 horas, ou seja, você terá das 8 horas da manhã até às 8 horas da noite para enviar as respostas para mim. Apenas lá pelo Google Forms. Vocês já devem ter feito isso com outros professores. Terá então o dia todo para fazer isso. Tudo bem? Bia, posso consultar a apostila? Pode. Posso consultar o Google? Pode. Posso consultar as suas videoaulas? Pode. Tudo bem? Você vai ter que fazer aí a forma de você que acha melhor para responder. Tudo bem? Quanto que vale? Quanto que vai Espera aí valer? um pouquinho que eu vou chegar lá, tá? E aí, por exemplo, eu apliquei na quinta-feira com uma determinada turma o desafio e teve gente que não fez, teve gente que só respondeu aquelas de assinalar as respostas, teve gente que eu coloquei algumas questões abertas para o aluno escrever para mim a resposta. Teve aluno que não respondeu, escreveu não sei, escreveu ABCD, né? E não escreveu nada a resposta. Então, isso daqui, turma, tudo que vocês estão fazendo, inclusive as participações, serão valorizadas, serão atribuídas notas. Então, eu gostaria muito que todo mundo participasse, fizesse, até porque vale a sua nota, tá? Eu tinha pensado em fazer esse teste valendo 8 pontos, tá? Só que hoje nós teremos uma reunião com a Elvira e com o Ivan para ver como que será essa nova distribuição de pontos desses desafios, tá? Tudo bem? Só que lá no desafio, quando vocês forem responder, se eu não me engano, eu coloquei 20 questões. Então, depois que você terminar de responder, provavelmente vai aparecer sua nota lá. Ah, você tirou 12 pontos, por exemplo. Não quer dizer que você terá 12 pontos no bimestre por conta desse desafio, tá? O que eu faço depois que você realizar a atividade? Eu vou pegar a sua nota lá do teste, fazer uma regra de 3 para ver que se a prova valesse 8, quanto é que você tiraria? Tá? E aí, vocês fazem o teste na terça-feira. Na sexta-feira, que é a nossa próxima aula, eu já tenho o resultado de todo mundo. Tá? Então, vocês fazem isso na terça, na sexta eu já devolvo para vocês. Por que vai ter uns dias? Porque como tem questões que são para você escrever resposta, eu preciso corrigir, como se fosse uma atividade comum, né? Então, eu preciso corrigir. Aquelas de marcar X, ela já automaticamente ela já vem corrigida para mim. Só que as questões que são de você escrever a resposta, isso não tem como, eu tenho que corrigir, tá? Então, aí vocês fazem na terça, no caso amanhã, e até na sexta-feira, na nossa aula, eu entrego o resultado de vocês, tá bom? Sexta-feira não vai ser feriado? Esse não, vai ser agora só no dia 12, tá? O próximo feriado para nós, que vai emendar. Ah, tá. Tá bom? É,
Ah, Mas esse feriado aí tá naquele cronograma que a Elvira mandou, não? tá sim, tá? Ela mandou lá os três, se não me engano, foi o Ivan que enviou o comunicado da antecipação de 3 feriados. Então, nas 2 últimas sexta-feiras, tivemos 2 feriados antecipados e o próximo será no dia 12, tá? 12 de junho. Tudo bem? Bia, Oi. uma coisa que eu não entendi é que horas que vai acabar. Você falou que vai começar às 8. Lógico, a gente vai ter que esperar 8 as aulas horas da acabar. noite. E aí a gente. 8 da. Hã? Isso. Então, vou deixar o dia todo para vocês responderem. Então, das Aí 8 às horas 8 da da noite acaba. manhã até as 8 da noite. Por exemplo, na quinta-feira eu apliquei com o 9º ano, tá? Aí teve um aluno que era 5 para as 8 e mandou uma mensagem assim: Bia, são muitas questões, me dá mais 10 minutinhos? Não. Que horas que eu combinei? 8 horas, né? Então, às 8 horas da noite eu fechei lá o link e não recebi mais respostas. Quando deu 8h05 da noite, o que teve de aluno do 9º ano me chamando no WhatsApp, né? Bia, pelo amor de Deus, não deu tempo, eu esqueci, eu estava respondendo, de repente travou. Óbvio, você teve. Aí, vamos pensar que a sua aula acaba meio-dia e 15. Você vai almoçar logo em seguida, então você teve da 1 hora da tarde às 8 horas da noite para responder, tá? Então, eu nem deixei, nem fiz esse teste para vocês responderem só durante os 50 minutos de aula aqui online, né? Para vocês terem tempo de conseguir pensar, pesquisar, raciocinar sobre o assunto, tá? Então, ó, prestem atenção, tudo bem? Até às 8 horas da noite. Deu 8 horas e 1 da noite, eu vou travar o envio. Então, você pode tentar acessar e enviar respostas que você não vai conseguir. Tudo bem? Certo? Esse primeiro, eu vou deixar um tempo maior ele aberto. Os próximos, por exemplo, eu vou deixar, sei lá, até 3, 4 horas da tarde só. Esse primeiro que eu vou deixar um tempo maior. Beleza? Tudo bem? E aí, como eu tenho uma reunião, nós temos professores, uma reunião com a Elvira hoje, provavelmente até aí, hoje nós vamos definir o quanto é que vai valer cada desafio, né, na distribuição dos pontos, e na sexta-feira eu já passo para vocês o número de acertos que vocês tiveram, né, no teste, e quanto que foi a nota individual. Claro, turma, não se preocupa que eu não vou colocar aqui compartilhando com todo mundo com a sua nota, tá? Ah, quanto é que a Bia tirou? Ah, a Bia acertou só 3 questões de 15, por exemplo, né? Então a nota dela foi 2. Não, gente, eu não vou fazer isso, né? Compartilhar com todo mundo. Eu posso fazer 2 coisas. Ou enviar a resposta direto para o e-mail de vocês, como resposta lá do formulário que vocês responderam, ou você pode me procurar lá no WhatsApp e falar, Bia, qual foi minha nota? Eu sou, por exemplo, sei lá, o Alonso do sétimo, Alonso é do sétimo A ou sétimo B, já não sei mais, tá? Do sétimo tal. Aí você vai lá. Hã? Lá do sétimo A. Sétimo Outro A? dia a gente precisou responder se é azul ou amarelo. Eu já não se lembrava. Tá? Então, aí você coloca, tá? Para mim, a Bia, eu sou fulano de tal, da sala tal, qual foi a minha nota? Tá? Individualmente eu respondo. Tudo bem? Até para não constranger ninguém. Vai ser no Beleza? SAS Conecta que você vai pôr o link? Eu vou colocar no SAS Conecta e também no grupo do WhatsApp, tá? Tudo bem? Então, quando der 8 horas da manhã, coloco no SAS Conecta primeiro, depois no WhatsApp. Ah, eu tô Beleza? esquecendo. Hoje é ciências. Amanhã que você vai pôr o É link, né? amanhã. Isso, é amanhã. Tudo bem? Professora, o Pois seu não. vai precisar colocar e-mail? Acho que sim. Vai. Tá. Tá? É obrigatório, Mas porque tem que depois ser para eu e-mail do conseguir. Google ou pode ser de qualquer Nossa, Renata, e-mail? aí você me pegou. Eu acho que tem que ser, não sei. Vocês já Porque responderam de outros professores já, Renata? eu tentei no do Júnior e deu um problema que o e-mail da minha mãe é do Yahoo. Ah, então não deu. Você vai ter que criar. Faz o seguinte, Renato. Cria um e-mail para você da Eu Gmail. acho que eu tenho aqui, mas eu não sei qual que é o e-mail, eu não sei como é que eu Não, vejo. cria um outro. Cria um outro, Eu vou ver tá? aqui. Tá? Aí É quando do acabar a aula Google. hoje, cria um só para você, que aí fica mais fácil. Aí você anota a Tá. sua senha, né? E você usa para essa finalidade, tá bom? E aí coloca, cria um e-mail, um endereço para você, Renato, sétimo ano, sei lá, alguma coisa assim, que vai facilitar muito sua vida,
tá bom? Mas eu sugiro que você converse com a sua mãe antes, tá, Renato? Não faz as coisas sem falar para ela, não. Mãe, acho Eu vou melhor voltar. criar um e-mail, Ô, no Bia, Gmail, fica mais fácil para responder os testes, tá? Conversa com ela primeiro, tá Tá. bom? Fala, Davi. o que eu acho que o Renato tá falando do e-mail é porque na última coisa que a gente teve no Forms, teve que botar um e-mail pra gente conseguir acessar as perguntas. Aí tá perguntando Aham. se vai ter isso no seu. Eu não sei se precisa ter e-mail obrigatório. Eu acho acho que sim, porque quando eu criei, eu coloco lá com a possibilidade de eu enviar a nota de volta para vocês no final do teste, tá? Então, depois, por exemplo, que eu corrijo o seu, Davi, eu posso fazer assim, ó, enviar respostas. Aí lá para o seu e-mail vai todo o formulário com o que você acertou, o que você errou, entendeu? Então, eu acho por isso que vai ter vai pedir o e-mail, sim, tá? Não, mas sim, é porque vai pedir, tipo, como resposta, ou vai pedir como para entrar. Porque como resposta não tem problema eu pôr da minha mãe. Agora, Então, eu não para sei. entrar, Então, eu não sei te falar. eu vou ver aqui o que Esse que que eu eu não faço. sei. Eu vou testar, tá? Mas qualquer coisa você conversa com ela. E aí os demais também, se tiver algum problema. Maria Eduarda com a mão levantada. Quem quer falar? Pra gente continuar aqui, senão a gente não termina a nossa aula hoje. Então, Bia, eu tive um problema com o computador e eu só consegui entrar agora. É pra colocar o nome no chat? Sim, coloca o nome no chat, tá? Quem tá chegando Tá, agora. Bia tem uns 5 e-mails do Google. Tá? E aí, eu pedi, estou comentando aqui, Isadora, como que vai ser o nosso desafio amanhã, tá? Que vai ser, as instruções estão todas lá no chat. Tudo Tá bem? bom. O Lucas me perguntando, mas não tem como ver logo depois que termina o teste? Não, porque tem questões que vocês vão ter que responder, escrever para mim a resposta, aí eu preciso corrigir, entendeu? É só depois que eu corrigir que você vai ter acesso à sua nota, beleza? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês, né? Vou continuar lá os Então nossos já pode pôr o slides. nome no chat? Pode colocar, por favor. Vai lá no bate-papo, me manda o seu nome, tá? Não esquece disso, não. E aí, gente, nessa manhã gelada, eu quero chamá-los para se aquecerem junto comigo, né? Coloquei uma fogueirinha aqui, mesmo que virtual, né? Para a gente se aquecer um pouquinho aqui nessa manhã gelada, né? Cobertor na cadeira, edredom. Mas eu não posso, eu tô aqui sentada, né? Tô toda agasalhada. Mas assim, é uma forma simbólica de eu querer um abraço, né? Abraçar vocês para nos aquecermos nessa manhã tão gelada. Tudo bem? E aí, pessoal, Bia, tá 9 graus. agora, Verdade. eu acho que aqui em casa tá mais frio um pouquinho. Tá bom? Aqui também. Pessoal, a gente estava falando na nossa última aula sobre os Yorubás, né? Um povo africano, que muitos deles vieram para o Brasil escravizados, né? E que eles tinham uma ligação com a religião muito forte, né? Então, eles acreditavam em várias divindades. E quando eles vieram para o Brasil, eles trouxeram traços dessa religião, das religiões que eles acreditavam lá na África, né? E aqui no Brasil, ela se popularizou chamando candomblé, né? Que aqui no sul de Minas, na região sudeste, ela não é tão difundida, nem tantas pessoas assim acabam adotando essa religião. E aí eu me lembro que eu parei nesse slide aqui com vocês, né? Mas que lá na Bahia, por exemplo, no Nordeste, o candomblé é uma religião amplamente divulgada, né? Muitas pessoas adotam essa religião. E as pessoas que são adeptas do candomblé, eles acabam muitas das vezes se vestindo com roupas brancas em homenagem às entidades, aos orixás que eles acreditavam. Só que, Orixá é os pessoal, deuses deles, né? isso, são os deuses. Só uma dúvida, mas tipo, qual que seria meio que a característica expressiva, tipo, que diferencia eles? Tá, Ó, vou falar agora. a característica. Tá. Então, os orixás, eles basicamente são divindades, cada um tem como se fosse assim, conhecido por alguma coisa. Por exemplo, na história do candomblé, a gente vê o Oxóssi, que é esse orixá aqui, muito adorado pelos iorubás lá na África.
tá? Esse orixá lá na África, ele é conhecido por ser uma divindade que sempre livrou os iorubás de grandes pragas, de livrar de ataques, livrar da morte, de muitos problemas, né? Então, lá na África, esse Oxóssi, ele sempre é retratado como um guerreiro que sempre está ali matando uma serpente que pode atacar os iorubás a qualquer momento. Só que, quando esses iorubás chegaram no Brasil, eles chegaram num contexto em que os portugueses, eles amplamente divulgavam a religião católica, né? Então, qualquer pessoa que estivesse no nosso país, seja ela africana, seja ela europeia, ou até mesmo dos índios, tinham que se converter ao cristianismo. E aquele indivíduo que se mostrasse adepto de outra religião era considerado pagão, poderia ser crucificado, poderia ser queimado, punido por se recusar a adotar o cristianismo. E aí esses iorubás, quando chegaram no Brasil, eles continuavam adorando, os seus orixás, como por exemplo o orixá Oxóssi. Só que se eles claramente continuassem adorando aos seus orixás, eles seriam perseguidos, torturados, até mesmo mortos pelos cristãos aqui no nosso país. E aí, eles acabavam fazendo uma referência. Começaram, por exemplo, a pegar um santo católico, que é o São Jorge, adorar, entre aspas, fingindo que eles estavam adorando a São Jorge, quando na verdade eles estavam adorando a qual orixá deles? O Oxóssi, tá? Então, quando a gente observa nos grupos de candomblé imagens de São Jorge, na verdade eles estão fazendo referência a um orixá que eles acreditavam, né? Que é um guerreiro, livrador de grandes males, né? Como, por exemplo, o Oxóssi. Outro exemplo que a gente vê é Iemanjá, né? A Iemanjá, ela é considerada a deusa das águas, né? Aquela capaz de trazer prosperidade, tanto no campo amoroso, profissional, familiar, àqueles que adorarem e servirem a ela, né? E aí, claro, se os iorubás que estavam aqui no Brasil adorassem a Iemanjá, essa deusa que vive no meio das águas, lá no mar, eles, claro, seriam perseguidos como pagãos, né? Então, eles acabavam fazendo referência Iemanjá a Nossa Senhora da Conceição, tá? Então, eles acabam fazendo essa referência. Então, o que eles sempre faziam? Andavam com a imagem de São Jorge, por exemplo, para falar que eles estavam adorando a São Jorge. Eles estavam adorando a São Jorge? Não, estavam adorando a Oxóssi. Eles andavam com uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Eles estavam adorando a Nossa Senhora da Conceição, que é uma santa católica? Não, eles estavam adorando a Iemanjá, né? Então, essa matriz religiosa, ela é considerada politeísta, porque eles acreditam em vários deuses, várias divindades, algumas até como fenômenos da natureza, como, por exemplo, a chuva, o próprio sol, né? São consideradas divindades dos iorubás. Tá? No Brasil, ela se popularizou essa religião chamada candomblé. Tá? Não é muito divulgada aqui na nossa região. Por outro lado, no Nordeste, onde chegou uma quantidade de escravos expressivas, o candomblé se popularizou muito. Beleza? Alguém lá no bate-papo perguntou se eu posso compartilhar esses slides com vocês. Na aula passada, acho que eu já mandei o slide, mas junto com o link da aula de hoje eu também mando, tá? E agora, pessoal, a gente vai falar dos povos bantus. Eu acho que agora eu consigo, pelo menos, quase terminar a nossa aula, tá? Esse capítulo da apostila. Bom, os povos bantus, eles, na verdade, são vários povos juntos, tá? São vários povos que são variados, mas que têm a mesma origem, tá? Eles falam também a mesma língua, tá? Então, os povos bantus são um conjunto de povos que têm a mesma origem linguística, eles falam a mesma língua, tudo bem? E aí, desses povos bantus, surgiram vários povos muito conhecidos, como, por exemplo, o Império Monomotapa, que eu vou falar com vocês daqui a pouco, tá? Os bantus... Professora, Oi.
Deu um problema aqui na minha internet. Você pode Ah, falar, assim, dar uma resumida no que você acabou de falar? sim, Depois lá das que do ele. candomblé. Tá, comecei a falar dos bantus, né? Então, os bantus é um outro grupo, que na verdade é um conjunto de povos que falam a mesma língua. Só que são povos muito variados, povos diferentes que falam a mesma língua. Por exemplo, vou citar um exemplo simples, não tem nada a ver lá com a África, né? Mas assim, o Brasil fala português, Portugal fala português, Angola fala português. São 3 países diferentes, com culturas diferentes, mas que falam a mesma língua, tá? Então, quando eu falo dos bantus, são povos diferentes que vão falar a mesma língua, certo? E aí, esses povos que tiveram aí a mesma língua, a origem na mesma língua, eles foram se espalhando a ponto de ocupar 2/3 do continente africano. Então, eles chegaram a ocupar várias áreas, né? E aí, quando eles se espalham desse jeito, eles deram origem a vários povos. Alguns eram povos coletores, caçadores, outros se dedicavam à agricultura, outros eram comerciantes, outros eram criadores de animais e assim por diante. Cada povo assumiu uma característica diferente. E aí, por conta dessa grande variedade de práticas na agricultura, na pecuária, até mesmo na coleta, né, de frutos do que a própria natureza pode oferecer, eles conseguiram se expandir por tantas áreas. Principalmente porque eles praticavam a coivara. O que é a coivara? Quem praticava agricultura, né, entre os povos bantus, eles tinham o hábito de fazer o seguinte: bom, eu me instalei nesse lugar aqui, fiz a minha colheita, beleza. Depois que eu colhi aquilo que é de meu interesse, eu vou tacar fogo naquela vegetação, o resto que sobrou da colheita, que eu não vou pegar, para que aquela vegetação que pegou fogo possa virar matéria orgânica para o solo. Só que o solo ele vai precisar de um tempo para absorver esses nutrientes que estão ali na sua superfície, certo? Então, se eu plantar imediatamente, o solo não vai me dar boa produtividade. O que eu vou ter que fazer? Vou procurar outro lugar onde o solo esteja bom para eu plantar. Depois que eu colher, eu vou tacar fogo e vou procurar outra área e assim por diante. Então, eles sempre ficavam circulando de um local para o outro, né? Então, eles alcançavam áreas cada vez mais longe por conta dessa técnica chamada coivara. Como eles ficavam indo para locais cada vez mais distantes, eles acabavam tendo contato com muitos povos, né? Diferentes das áreas aonde eles estavam indo para tentar buscar locais para se instalar, né? E por conta desse avanço em busca de áreas para plantar, eles se misturavam com diversos povos. Algumas vezes de forma pacífica, de acordo, outras vezes aconteciam guerras, conflitos entre esses povos, né? Só que muitas das vezes esses povos, quando se misturavam, dominavam outros povos das áreas que eles ocupavam, havia uma fundição de culturas, né? Então as culturas elas eram trocadas, elas eram absorvidas, tá? Então a gente começava a perceber que essa mistura com os povos das áreas onde os bantus iam se instalando, acabavam criando culturas muito diferentes entre todos os povos de origem banta, tá? E aí, essas áreas, né, que elas iam ocupando, deram origem, por exemplo, a grandes impérios, como 2 que a gente vai falar hoje, que são os 2 maiores impérios que os bantus conseguiram formar, que é o Império Monomotapa e o Roswy. São 2 impérios grandes, fortificados, que conseguiram viver bastante tempo, tá? E aí, esses bantus, pessoal, eles acabaram Bia, sendo... Oi. é, é que eu tava olhando outro dia, eu até conferiria aqui agora há pouco, sobre os slides que você passou. Aquele povo, aí eu pensei, os bantos, eles lembram aquele povo que a gente estudou, que falava a mesma língua e foi, só que eram vilas separadas, sabe? Exato. Cada uma tinha seu próprio reino, pequeno, mas Isso, era é seu isso próprio mesmo. reino. Eu não achei nos slides que você deu pra nós, pra gente. Não, então eu posso colocar esse aqui que esse aqui tem, tá? Obrigada. Tá bom? Por nada. Pessoal, os bantus, eles também foram muito capturados pelos europeus para serem escravizados, tá? E aí, inclusive, para o Brasil eles vieram.
E aí esses bantus, eles trouxeram consigo muitas contribuições para a nossa cultura, né? Então, por exemplo, palavras que hoje em dia nós temos inseridas no nosso vocabulário, que todo mundo conhece, foram trazidas por ele, fazem parte do vocabulário dos bantus. Por exemplo, quitanda, moleque, marimbondo, caçula, tanga e minhoca. São as palavras que são do vocabulário da língua banta e que nós utilizamos até os dias de hoje. Todo mundo sabe o que é quitanda, todo mundo sabe o que é moleque, marimbondo, caçula, tanga e minhoca, né? Então todo mundo sabe. E alguns alimentos eles conseguiram trazer para nós, né? Como por exemplo o angu. O que é o angu? Você pega aquela farinha de milho, fubá, na verdade, né? Cozinha ele. Isso é o angu, né? O quiabo, que o Brasil não tinha, e o mugunzá. Alguém sabe o que é mugunzá? Alguém já comeu mugunzá? Sim ou não? Responde aí para mim. Alguém já viu o que é mugunzá, esse Não, alimento? Não? não faço a mínima Quando ideia. eu estava lendo a apostila para preparar a aula, eu falei, gente, que será que é essa comida que eu nunca vi na vida? Aí, quando eu fui ver o que era mugunzá, eu falei, gente, com esse frio não tem nada melhor que o mugunzá. O que é esse aqui? Alguém sabe? Canjica, canjica. Canjica, canjica doce, né? Eu não sabia que tinha esse nome. Para mim, foi a canjica, canjicada, né? Então, foi um alimento que os bantus trouxeram para cá e a gente acabou assumindo. Tanto que nesse friozinho, por exemplo, que delícia seria comer esse mugunzá. Ontem eu comi canjica na janta. Não, você não comeu canjica, você comeu mugunzá. Não é Hum. mesmo? Você comeu mugunzá, né? Então é um outro nome, né? Que eu também não conhecia, Renata. Eu só chamava de canjica, né? Então é mais uma contribuição. Então esses diversos povos, bancos que vieram para cá trouxeram muita contribuição. Então o que a gente percebe? Que os africanos, quando eles foram tirados lá da África e vieram para o Brasil, eles trouxeram muito das suas culturas, das suas religiões para nós, né? A gente viu aqui que só um grupo, né, os bantus, eles já contribuíram muito para o nosso vocabulário e para a nossa alimentação, né? Então, aposto que tudo isso que eu falei, dessas contribuições só dos bancos, todo mundo já ouviu falar de pelo menos uma coisa dessa, né? Quem nunca ouviu falar de marimbondo, pode falar de minhoca, quem nunca ouviu falar de quiabo, né? Todo mundo já viu, tá? E aí eu comentei com Esses vocês, nomes todos são vindos deles? sim, no vocabulário, né? Agora, os O alimentos que eles quiabo? trouxeram foram eles que trouxeram para cá, como a produção do angu, que no Brasil não se tinha, se popularizou com É eles. semente, angu? Como é que produz angu? Angu, você pega o Santônio. fubá, mistura água, você coloca o tempero que você quiser e ferve. Vira tipo, fica molinho, Ah, tá. tá? Não fica duro igual uma polenta, não, tá? Qual que é a diferença de angu para polenta? Não é a mesma A coisa? polenta é dura, você consegue pegar ela assim, um pedacinho. O angu, você come ele com a colher, tá? Entendi. Pessoal, e aí, além da comida, do alimento, né? A congada. Tem alguém que é de Machado aqui na sala? Acho que não, né? Por exemplo, o que é O a Luiz congada? Felipe. Mas ele mora aqui em Alfenas, né? Sim, mas ele é de Sim, a Machado. família dele é de lá, né? Então, lá, por exemplo, em Machado, tem a congada durante o mês de agosto, né? Que é muito famosa, né? Durante a festa de São Benedito. O que é essa congada? É um conjunto de danças e música em homenagem aos santos reis, aos 3 santos reis, né? Então, essa congada foi trazida pelos bantus para o Brasil em homenagem aos 3 santos, os 3 reis santos, né? E aí é popularizada até os dias de hoje, tá? E aí, alguns instrumentos que eles utilizavam lá na África, nos seus rituais, seja de festividades religiosas, alguns instrumentos foram trazidos para o Brasil, como, por exemplo, a cuíca, o ganzá, que eu não conhecia também. O ganzá, se eu mostrar para vocês, vocês vão tipo, saber o que é. É como se fosse uma garrafinha, só que é de metal, cheio de arroz dentro. Eles ficam chacoalhando assim, ó. Tá? Isso que é o ganzá, eu não sabia o nome desse instrumento. E o reco-reco. É utilizado no maracatu, esse chocalho? Também. E são instrumentos, basicamente, que trouxeram toda uma musicalidade para um estilo de dança e de música muito popular no Brasil, que é o samba.
né? Então, muito do que a gente tem no samba hoje, grande parte das contribuições que tiveram veio dos bantos, né? Então, é muito interessante ver como que um grupo conseguiu trazer tanta riqueza cultural para o nosso país. Fala, Gabriel. Bia, eu gostaria de te perguntar, é que, falando naqueles primeiros povos africanos que você falou hoje, né? Eles foram trazidos para o Brasil, não foram? Uhum. Então, tipo, o clima da África e do Brasil é diferente, não, são diferentes, não são? Uhum. Algumas áreas, sim. Para a área que eles foram trazidos, tipo, é diferente o clima, porque eu queria saber, tipo, se eles sofreram alterações, tipo, se eles, sei lá, sentiram frio, calor, se, sei lá, sofreram com isso. Não, isso Eles provavelmente, né, trouxeram Gabriel? doenças também, Bia? Na verdade, acho que acontece mais eles terem se contaminado com os europeus do que terem trazido as doenças como os europeus trouxeram. Tá? Eu acho que a contribuição ruim foi mais essa. E aí, Gabriel, acontece que é o seguinte: a África como um todo tem uma riqueza de climas tão grande quanto o Brasil, até, também pela sua grande extensão, né? E as principais áreas aonde receberam escravos foram a região Nordeste e a região Sudeste, pensando no estado de São Paulo e Rio de Janeiro como dois principais focos. Depois espalharam para outras áreas, tá? Mas no auge do tráfico negreiro foram esses dois focos, tá? E aí, a grande parte do continente africano tem um clima considerado tropical. O que é o clima tropical? É um clima com temperaturas médias anuais altas, só que eu percebo duas estações do ano, basicamente. O verão quente, chuvoso, e o inverno com temperaturas amenas e seco, quase não chove. No Brasil, grande parte do nosso território também tem um clima tropical típico, que eu também tenho essas duas estações muito bem definidas. O verão chuvoso e o inverno com temperaturas amenas e secas, tá? Então, quando esses africanos chegaram aqui escravizados, pode até ser que alguns deles tenham sofrido um pouquinho com essa adaptação, mas não foi um choque muito grande. Que, por exemplo, aqueles que foram escravizados, levados para os Estados Unidos, devem ter sofrido mais, porque nos Estados Unidos, no seu sul, sofreu um tipo de escravidão também. E no inverno lá é muito rigoroso se comparado com o nosso. E aí, provavelmente, essa população escravizada, ela acabou sofrendo mais, tá bom? Com essa adaptação. Tá. Beleza, Gabriel? Naquela época o planeta era mais frio, né? Não significativamente, Falam que mas não pode. antigamente Não tem, significativamente não é relevante para nós isso, é que tá? falam que antigamente era mais frio, que tipo os Mas invernos era mais forte. Mas É, isso a gente minha pode avó também pensar fala isso uma pra mim. alteração nos últimos 30 anos, tá? Significativa. Até 30 anos atrás, a gente não via uma, uma alteração significativa a ponto para, nossa, antes era mais frio do que agora, tá? Tudo bem? Agora, se eu pegar dos últimos 200 anos para cá, aí sim eu consigo perceber uma alteração significativa, tá? Mas não quer dizer que, assim, muda muito, tá? Não quer dizer isso, não. Beleza? Mas a tendência não é aumentar as temperaturas? E quando chegar numa hora que, tipo, porque dizem que se aumentar meio grau, diz que a gente morre, não é um negócio assim? Não é assim, não. Dentro da área da climatologia, existem duas linhas de pensamento, tá? Duas linhas científicas que tem pesquisadores que defendem cada uma delas. Uma delas é que nosso planeta tem passado por um superaquecimento global causado pelos seres humanos, com o aumento das queimadas, de poluição pelas indústrias, pelos carros e assim por diante, tá? E aí, a gente tem aumentado a temperatura média do nosso planeta, tá? Essa temperatura média tem aumentado na casa de meio a 1,5 grau, tá? Nos últimos 150 anos, ou seja, desde a Revolução Industrial. E aí, o que isso tem impactado no nosso planeta? Esse aumento da temperatura, de acordo com essa linha de pensamento, pode provocar uma modificação dos fenômenos da natureza. Então, por exemplo, pode ser que um local que seja muito seco fique mais seco, um local que era muito quente fique mais quente, um local que não tinha grandes tempestades passa a ter tempestades gigantescas e assim por diante.
né? E algumas espécies, animais e vegetais, são muito sensíveis às mudanças de temperatura. Pode ser que com o aumento dessa temperatura, essas espécies deixem de existir, né? E com, por exemplo, a intensificação das secas ou das chuvas ou de outros fenômenos, pode ser que a gente tenha dificuldade, por exemplo, de adaptar as nossas plantações de alimentos, né? E aí pode ser que ao longo do tempo provoque algum tipo de problema para nós. A outra corrente de pensamento, Renato, é que o nosso planeta não tem passado por um aquecimento global, né, causado pelo homem, sim de causas naturais. E que a gente vive, desde o surgimento da Terra, períodos de glaciação e períodos de extremo calor. Que a gente está subindo para a área, para o período de maior calor, para depois a gente seguir para um período de glaciação. Tá? A última era glacial que a gente teve foi cerca de 12 mil anos atrás. Tá? O que não quer dizer que a gente está vivendo uma era de calor agora, que a gente vai vivenciar uma era de calor, né, intenso. Tá? Isso é um processo que E leva qual que é mais aceita? Então, nós temos essas duas linhas de raciocínio científico, que temos eventos em universidades importantes no mundo inteiro, tá? E aí, a que é mais difundida hoje é que, de fato, estamos passando por um aquecimento global causado pelas ações antrópicas, pelo homem, tá? Então, essa que é a mais aceita, beleza? Pessoal, seguinte, falta aí 1 minuto e 40 para essa reunião se encerrar. Então, não deu tempo de eu terminar o que eu precisava, tá? Mais uma vez, nós não teremos atividade, porque eu preciso terminar de falar com vocês. Então, eu só expliquei quem eram os bantus hoje e quais foram as suas contribuições para a cultura brasileira, não é? Na aula de amanhã, eu vou falar de 2 impérios importantes que surgiram dos povos bantus, tá? Como que eles se formaram, como é que aconteceu o seu fim, e aí sim eu passo a tarefa para vocês. Tudo bem? Certo? Então, só reforçando, quem não me mandou o nome ainda no bate-papo, lá no chat, me manda o seu nome, tá? Porque senão aí a aula encerra, você vai ficar com falta. E amanhã é o nosso desafio, os capítulos que vão cair no nosso desafio serão os capítulos 4 e 5 apenas, certo? Eu tendo a reunião com a Elvira hoje, eu já vejo como que vai ser a distribuição dos pontos e falo para vocês amanhã ou até na sexta-feira. Combinados? Certinho? Todo mundo me mandou o nome? Sim. Mandou? Se houver dúvida, vocês vão lá no bate-papo do WhatsApp, me chama e conversa comigo. Claro, não vai me mandar mensagem às 11 horas da noite, né? Tem gente que está fazendo isso, tá? Que eu vou nem te responder, eu vou te ignorar, certo? Porque essa hora eu quero estar quietinha, quentinha na minha cama. Tudo bem, turma? Certinho? Então, Tudo